pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques. Eu estou aqui hoje para tratar um pouquinho com vocês sobre metodologia, para dar continuidade às nossas aulas de metodologia, especialmente para os meus alunos da especialização. Pessoal, vejam só, nós já falamos aqui de muito sobre a estrutura do texto, sobre normas da BNT, sobre citação, sobre fontes de pesquisa e outras inúmeras coisas. Mas nesse momento eu gostaria de lembrar vocês de algumas dicas que eu considero muito importantes de escrita. No total serão 25 dicas. Vamos lá? Olha só, primeira dica. Ler muito sobre o seu tema. Ler muito sempre ajuda, pessoal. A leitura, de modo geral, a gente sabe que nos ajuda a conhecer novas palavras, nos ajuda a escrever melhor, com certeza. Mas, além disso, é importante ter em mente que quanto mais você lê sobre o seu tema, mais conhecimento você terá e mais jeito para escrever sobre ele você terá. Você é um escritor acadêmico, então você precisa conhecer aquilo que você escreve, você precisa de experiência. A dica número 2 é pratique. Pratique a escrita. Escreva algo sobre o seu tema, rascunhe. Pratique muito a sua escrita, né? Essa é a forma mais importante de você acertar e ter uma boa escrita, bons resultados na escrita. Além disso, estruture bem o seu texto. Nós já vimos aqui inúmeras dicas nas últimas videoaulas sobre estruturação do texto, sobre sumário, sobre o que abordar em cada capítulo, fazer capítulos proporcionais, dentre outras diversas dicas importantes de estruturação do texto, né? Como fazer para alcançar o seu objetivo geral, cuidado com o encantamento, para não fugir do tema, enfim, e várias outras dicas aí muito legais para você estruturar bem o seu texto. Dica número 4, seja simples e direto, não faça rodeios. Todos aqueles jargões jurídicos utilizados em excesso, eles estão assim um pouquinho fora de moda. Seja simples, direto, isso mostra segurança, você não precisa de rodeios, de floreios, você sabe aonde você quer chegar. Número 5, lembre do seu leitor. Quem é o seu leitor? Né? Além da banca, do orientador, quem mais vai ler o seu trabalho? Ainda mais se você publicar depois, como nós já falamos na outra videoaula, das inúmeras oportunidades de publicação desse seu trabalho acadêmico. Então veja, quem é o seu leitor? Ele está entendendo o que você escreve? Se esse leitor entende o que você escreve, você está no caminho certo. Então, peça para outras pessoas lerem o seu texto. A sua mãe entende o que você está escrevendo? O seu irmão, o seu marido, a sua esposa, né, o seu filho, entende aquilo que você está escrevendo? Eles conseguem, né, ler o seu texto, ok, tem alguns termos técnicos, mas eles conseguem entender aquela ideia principal que você está trazendo? Pense nisso e pense principalmente quem é o seu leitor para entender a sua necessidade de escrita. Dica número 6. Não escreva correndo. Um rascunho não é um original. Você terá que reescrever algumas partes, terá que ler o que escreveu inúmeras vezes, terá que treinar, rascunhar, apagar palavras, enfim. Dica número 7. Nenhuma palavra é intocável, incomparável, insubstituível, né? Você vai sim cortar palavras ou frases inteiras do seu texto. É normal que você faça isso na revisão, então não tenha esse apego tão grande com as palavras já escritas. Dica número 8. Não se esqueça de fazer parágrafos introdutórios e também parágrafos de fechamento no início e no fim dos seus tópicos e subtópicos, né, respectivamente. Então sempre faça um parágrafo de introdução, não comece, né, o seu tópico de cara já de forma muito seca, já com uma citação. Faça um parágrafo de introdução e um parágrafo de fechamento também em relação a esse tópico. Fica muito ruim, não só esteticamente falando, mas para a fluidez do texto, quando você termina um tópico ou subtópico com uma citação direta, por exemplo. Então, é necessário sempre esse parágrafo de fechamento, até para fazer um link com o próximo parágrafo. Além disso, pessoal, dica número 9. Escrever na terceira pessoa do singular. Ressalta-se, verifica-se, analisa-se, né? O autor afirma, o autor aduz. Nada de escrever em primeira pessoa, né? Nem do plural, ressaltamos, qualquer coisa assim. Eu sempre dou uma dica, porque a gente tem uma mania, um vício, um certo vício, muitas vezes, de escrever na primeira pessoa do plural. Então, quando você termina o seu texto, né, se você está no Word, por exemplo, dê um Ctrl L,
é um pesquisar e procure aí amos, depois imos, para puxar os verbos aí que eventualmente estejam na primeira pessoa do plural e revise se você não vai deixar escapar nada. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho mais sobre as dificuldades de escrita, na continuação aqui, dando continuidade às nossas dicas. Veja, dica número 10. Com o passar do tempo, a sua escrita pode melhorar ou piorar. Então, não confie tanto assim. Você está na especialização, você vai dizer, não, mas agora você vai melhorar, tenho mais experiência de que quando eu estava na graduação, mas vai que na graduação você tinha mais tempo e agora você tem menos. Já pensou nisso? Então, a sua escrita ela pode melhorar, pode piorar, podem ser escritas diferentes, podem ser temas diferentes, tem inúmeros fatores que contribuem aí para uma boa escrita, tá, pessoal? Além disso, dica número 11. Pessoas não falam do sofrimento com a escrita acadêmica, né? Elas sentem vergonha. Nossa, todo mundo sabe escrever, todo mundo tá indo tão bem e eu não. E por que nós sofremos com a escrita acadêmica, pessoal? Porque a escrita acadêmica nos expõe o nosso conhecimento, expõe muitas vezes a nossa profissão, aquilo que a gente sabe sobre determinado tema. E também expõe em relação à banca, expõe em congressos, na própria avaliação. Então a escrita acadêmica nos expõe muito. É por isso que nós sofremos com ela. E é muito difícil desistir da escrita acadêmica também, né, pessoal? A gente sai de relações abusivas, a gente sai de empregos, onde nós não estamos sendo bem tratados, por exemplo. Mas é difícil você abandonar a escrita, né? Até porque às vezes traz muitas consequências. Você já gastou dinheiro, né? Pagando um curso, você, eventualmente vai ter que devolver uma bolsa, né? Quando você está lá no âmbito do mestrado ou do doutorado. Então, traz muitos prejuízos, né? Você tem que sempre fazer uma análise jurídica da questão. Então, não é fácil desistir, né? Então, não é fácil admitir que estamos sofrendo. É claro que desistir realmente em último caso, mas não é esse nunca o objetivo. Mas veja, você pode pelo menos admitir que você precisa de ajuda, até porque a gente vai ver em outras dicas que muitas vezes você precisa de ajuda para desenvolver uma habilidade específica e parar um pouquinho com o seu trabalho, mas você já desenvolve essa habilidade e já volta para a escrita. Muitas vezes esse é o verdadeiro motivo de bloqueio da sua escrita, né? Que mais, pessoal? 12. Não adianta saber todas as regras da ABNT e todas as regras gramaticais. É importante estar psicologicamente bem. Muitos fatores pessoais podem te afetar. Então, cuidado com isso. Esteja psicologicamente muito bem, né? Para escrever realmente. E se não estiver, não deixe a coisa ficar grave, né? Procure ajuda sempre dos seus professores, da professora de metodologia, de um profissional da saúde, enfim, daqueles familiares, as pessoas dos amigos, as pessoas que você ama, para que elas te ajudem também nesse processo, que muitas vezes pode sim ser doloroso. Dica número 13. Até para sanar isso, né? E como que a gente faz para ficar psicologicamente bem? Deve existir motivação, e não é aquela motivação que é tão ligada nos dias de hoje à obtenção de sucesso. É aquela motivação, como um processo psicológico aí mais básico. E de acordo com o psicólogo e professor Robson Nascimento da Cruz, especialista na área de escrita, na área da psicologia, enfim, mas que envolve esse processo de escrita, além da motivação, devemos ter paciência e resiliência na escrita. Dica número 14. Como você pode ajudar a ter uma mente mais calma, como é que eu posso explicar para vocês, como vocês podem ter um processo um pouco mais tranquilo, além de uma ajuda médica eventualmente, mas é sempre importante que vocês façam alguma atividade física, ou pelo menos alguma atividade de relaxamento, ou desliguem aí alguns minutinhos do seu dia também, para que as ideias possam se concatenar melhor. Dica número 15. Não espere escrever só nos dias de maior inspiração. Não confiar na escrita que só aparece naquele momento inspirador ou em um momento caótico que surgem ideias. Não. Pessoal, revise, tente escrever também quando o momento não é tão inspirador assim, certo? Dica número 16. O trabalho de escrita é metódico.
trabalho de escrita, ele exige disciplina, ele exige, né, ele é metódico. Se estudamos classificação, se estudamos direito, se, né, tantas classificações de institutos jurídicos, se estudamos tanta discussão jurisprudencial, tantas coisas importantes, por que nós não podemos ser metódicos e estudiosos em relação ao nosso próprio estudo, né? Por que nós não podemos ser metódicos? Nós medirmos se estamos rendendo ou não no nosso estudo, na nossa escrita, se estamos avançando, se não estamos, medirmos e avaliarmos essa nossa capacidade de escrita. Pensem nisso também. Dica número 17. Como nós escrevemos na graduação não nos define, certo, pessoal? Ou como nós escrevemos no ensino médio, enfim, no estágio anterior, não nos define. Nós escrevemos às vezes, pessoal, dependendo da época da vida, muito em cima da hora, correndo, tudo na véspera. Nós geramos, pessoal, um processo, como também diz o psicólogo Robson, nós geramos uma certa ansiedade, nós associamos esse nosso processo de escrita à ansiedade, ao medo, à frustração, né? Por quê? Porque a gente sempre está em cima do prazo. A gente não precisa estar tão em cima do prazo assim. Nós acabamos traumatizando o nosso processo de escrita. Então, cuidado com isso também. Dica número 18. Tempo para escrever. Segundo o professor, né, o professor e psicólogo já citado aqui, Robson Nascimento da Cruz, não se iluda escrevendo até a exaustão. Isso não é prazer, isso é alívio. A gente tem aquela sensação de prazer quando termina, porque nós escrevemos, fizemos uma maratona gigantesca, mas isso é só alívio. Isso não é prazer, certo? Dica número 19. Temos que escrever com regularidade, né? Pouco e regularmente, de maneira focada, né? Você tem que ter rotina. Neste período eu não vou acessar redes sociais, eu vou escrever. Você escreve pouco, mas escreve de maneira focada. Nós precisamos de regularidade na escrita. Dica número 20. Revisar não é algo ruim. E não deixe para revisar na véspera. Revisar não é algo ruim, é normal, nós já falamos nas outras dicas também. Você precisa reescrever, precisa revisar, precisa verificar se o seu leitor vai entender, pensar, refletir sobre a sua escrita e sobre o seu progresso de escrita. Então não revise em cima da hora. Revisar nunca é algo ruim, pelo contrário. Dizem que a gente escreve com vinho, né, e revisa com café, né? Tomara que isso seja verdade, mas não pode ser muito vinho na hora da escrita, né? Eu acho que é verdade, sim. Já fiz isso, mas acho que tem que ser pouquinho vinho, só para se inspirar e revisar com certeza com muito café, com muita disciplina, e revisar é sempre necessário. Dica número 21. Escritores acadêmicos possuem regras mais rígidas na sua escrita. Acabam pressupondo que se precisa de muito tempo para escrever. E aí, pessoal, é um grande engano. Mais uma vez aqui eu me apoio no psicólogo e professor Robson Nascimento da Cruz, que diz que não é saudável, né, você a enfrentar grandes maratonas de estudo. Não traz resultados você fazer isso. Por quê? Porque você pressupõe que você precisa de muito tempo para escrever. Aí você sempre vai dizer que não tem tempo, porque você nunca tem muito tempo. Quem tem muito tempo hoje em dia? Ninguém tem muito tempo hoje em dia. É normal. Então, se você pressupõe que você precisa de muito tempo, você nunca vai escrever. Então, você tem que separar um horário específico. 1 hora por dia eu vou escrever. 2 horas dia sim, dia não. Esse é o tempo que é o tempo que eu tenho. Então, não faça maratonas, né? Vou tirar uma semana de férias e vou escrever minha monografia em 1 semana. Não, isso não vai dar certo. É claro que não vai dar certo, né? Então, quando você acha que precisa de muito tempo para escrever, esse pode ser o motivo de você, então, justamente não conseguir escrever. Dica número 22. Procrastinação. Que eu acho sempre que pode ser produtiva, né? De certa forma. Tudo que a gente pode fazer para não escrever, com certeza a gente vai fazer. Então, você vai lavar a louça, você vai fazer um prazo, você vai fazer qualquer outra coisa e você não vai escrever. Procrastinação produtiva. Cuide da sua procrastinação. Se você tiver horário e seguir a dica 21, né, isso não acontece. Dica número 23. Lembrar que outros aspectos da vida também afetam nossa escrita acadêmica. Você precisa procurar estar bem nesse período. Ou, né, não é você que está travando a todo momento, você que não consegue, você que está tendo um bloqueio acadêmico a todo minuto, a todo instante. Não é você.
né? Muitas vezes, pessoal, outros aspectos da vida estão te influenciando nesse seu processo de escrita. Então, cuide de você mesmo nessa época também, que é muito importante. Veja, dica 24 e talvez aqui a mais importante de todas. Escrever não é algo que surge naturalmente. Muitas vezes, pessoal, o bloqueio acontece porque a pessoa não aprendeu determinada habilidade. Eu não sei fazer esse questionário, fazer essa pesquisa de campo, essas entrevistas. Eu não estudei o suficiente, não me ensinaram isso, né? E eu não aprendi isso nunca na minha vida, me falta essa habilidade. Por isso que eu não consigo escrever. Vejam, muitas vezes você tem que parar um pouquinho, só um pouquinho, né? Aprender essa habilidade e voltar para o seu texto. Você não precisa desistir, mas você para um pouquinho, aprende essa habilidade que nunca lhe foi ensinada, né? E que você também nunca teve interesse de ir atrás, de estudar isso. Aprende essa habilidade e depois volta para o seu texto, certo? Então veja, muitas vezes o bloqueio acontece porque a pessoa não aprendeu a fazer determinada análise ou determinada pesquisa, né? Isso é provocado, pessoal, muitas vezes pelo próprio ambiente acadêmico, pela organização social da escrita. Então saiba que não saber continuar um texto não é uma incapacidade, tá? Mas talvez você precise parar um pouquinho para aprender alguma habilidade que ainda te falta. E dica número 25, finalmente, as pessoas só procuram ajuda quando o caso já é grave. As pessoas não assumem que possuem dificuldades de escrita. Lembre-se, isso nunca é motivo de vergonha. Nós, professores de metodologia, estamos aqui para te ajudar nesta empreitada. Inclusive, finalizou as dicas dizendo que você pode me mandar e-mail, né, com qualquer dúvida e que não existe nenhuma dúvida que seja boba, tá certo? Todas as dúvidas são de extrema importância. Um abraço grande, pessoal, até mais!